nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Pessoal, hoje 25/11 de 2020, quarta-feira, né? Nós vamos para a aula de história. E nós vamos para um tema muito complicado, que é trabalho infantil. Quando a gente fala trabalho infantil, infantil vem de infância, vem de criança. Então, por que esse tema é bastante complicado? Porque, como a gente fala sempre, no lugar de criança é na escola. Lugar de criança não é trabalhando. A gente ajudar nossa mãe dentro de casa com algumas coisas é diferente do que eu trabalhar. Quando eu trabalho, eu devo receber pelo meu próprio sustento. E quantas vezes a gente não se deparou com crianças em ruas precisando vender algo para o seu sustento, ao invés de estar no horário da escola? Muitas crianças, com essa pandemia que teve, nós tivemos que mudar a nossa forma de educação e estudar em casa, muitas crianças abandonaram as escolas. Isso é errado. Se tem como ter uma vida para estudar, então por que não estudar? Então muitos abandonaram essas escolas e até mesmo a necessidade faz com que elas o abandonem. Então nós vamos o que é trabalho infantil. É toda forma de atividade econômica ou de sobrevivência com que sem finalidade de um lucro, remunerada ou não, exercida por uma criança e adolescente que estão abaixo da idade mínima para a entrada no mercado de trabalho, segundo a legislação em vigor no país. O Brasil, a idade mínima para o trabalho é de 16 anos, exceto quando exercido na conduta de aprendiz, que é permitido a partir dos 14 anos. Então, 16 anos é considerado criança, mas a lei permite que essas crianças trabalhem, mas elas têm que estar no horário a estudar. Então, é considerado o menor aprendiz. Ele está aprendendo uma função, mas ele não deixou a educação, o estudo de lado. Ele está, sim, lá presente nos seus estudos todos os dias, certo? Então, lugar de criança é na escola. Se uma criança ela não tem o hábito de estar na escola diariamente, se ela não consegue ir à escola para aprender a ler e a escrever, essa criança vai passar o quê? Qual é o trabalho que essa criança vai ter na rua? Vendendo bala no sinal, fazendo malabarismo no sinal, ou quando ela não pode mais, não tem como sua família sobreviver, ela vai virar pedinte, pedindo de casa em casa. Quantas vezes alguém já bateu na sua casa pedindo algo? Ah, me dê uma comida porque eu preciso, minha mãe está com fome. Às vezes a família não tem como trabalhar, talvez não estudou, não está no mercado de trabalho, não tem condições de cuidar das crianças sobreviver, então botam as crianças na rua, ou para pedir, ou para vender bala em sinal. É perigoso.
porque hoje em dia o mundo está cheio de maldade. Uma criança solta, uma criança não sabe se defender. Tem os acidentes de carro, tem as pessoas que têm a índole e a conduta mal, que podem fazer mal a uma criança dessa, né? A gente nunca sabe, então é um perigo constante. Quem nunca viu crianças se deparando no sinal vendendo bala ou tentando limpar vidros de carro para ganhar alguma coisa, ou está na porta de um supermercado quando você passa, me ajude, me pague isso, me pague aquilo. Quem nunca viu, né? Então, eu acho que todo mundo já se deparou com isso, de crianças vendendo balas e sinais. Se você fosse você, né, você está aí assistindo, você queria isso? Claro que não. Seu pai e sua mãe, graças a Deus, ao bom Deus que a gente tem, deu condições para seu pai e sua mãe pagar uma escola para você, você ter o que comer todo dia, ter uma roupa para vestir, ter uma cama para dormir. E essas crianças não teve direito a isso. Então a família impõe para que eles consigam vender algo e eles vão trabalhar. E por que não sai o pai e às vezes a mãe? Porque muitas vezes as pessoas se sensibilizam mais com uma criança que está vendendo do que se fosse um adulto que estivesse vendendo. Talvez quando é a criança ela seja mais ajudada do que um adulto. Mas isso é certo? Não, é errado, porque o lugar deles era para estar numa escola e não numa avenida movimentada tentando vender bala ou tentando limpar a vida de carro para às vezes ganhar moedas, que não dá nem para comprar um pão direito. Então é arriscar a sua própria vida, né? Diga não ao trabalho infantil. Lugar de criança na escola. É uma frase, foi criada um dia mundial para que isso acontecesse, que as crianças soubessem que seu lugar era na escola, que não era para estar em rua, não era para estar vendendo. Existe sim um órgão que é responsável por isso, para vigiar, não vamos dizer vigiar, para cronometrar, observar os pais que as crianças estão fora da escola. Procura saber qual o motivo. Se tem escola é para a criança estudar. Se não pode pagar uma particular, coloca numa pública. Mas que é obrigatoriamente estudar, certo? E quem nunca se deparou numa praia com uma criança naquele sol, vendendo picolé? Ao invés de estar lá tomando banho e se divertindo com sua família, não. Está tentando levar o sustento para a sua própria família. Então, vamos para a nossa atividade. Páginas 126, 127 e 128. Diz o seguinte: trabalho infantil é toda forma de trabalho feito por uma criança ou adolescente abaixo da idade mínima exigida, que a idade até os 16 anos ele já pode, ok? O trabalho infantil é proibido por lei. No Brasil, o país onde vivemos, só é permitido trabalhar com regras gerais a partir dos 16 e dos 14 anos na condição de aprendiz. Então, quer dizer que ele pode trabalhar, mas no outro horário ele tem que estar regularmente na escola, certo? É comum existir alguns trabalhos infantis em países mais pobres, pois as crianças ajudam a família financeiramente. Podemos ver constantemente crianças na rua vendendo algumas coisas ou oferecendo alguns serviços em troca de dinheiro, como limpar vidros de carro. Então, alguém já ouviu falar no famoso Bolsa Família? Então, o governo criou esse Bolsa Família, que é o dinheiro que foram para que as crianças saíssem da rua. O governo dava um valor para que essas crianças fiquem na escola. E como é que o governo ele regulariza? Porque a frequência escolar dessas crianças vai para o governo. Se está lá faltando, a criança não está assistindo aula, simultaneamente ele vai cortar esse benefício. Então, se é dado um dinheiro para a família, então essa criança é para estar na escola, não é para estar na rua brincando, ou não é para estar na rua vendendo bala, certo? Muitas pessoas tiraram as crianças esse ano da escola, né? Então, muitas pessoas vão ser prejudicadas, por quê? Quando chegar o final do ano, que forem atrás das presenças, que verem que aquele aluno não está em sala de aula, ele vai ser prejudicado de alguma maneira, certo? Então, vamos lá. Atividade. Trabalho de criança não é brincadeira. Trabalho de criança não é carpinar a roça e ajudar a mãe, somente naquilo que possa. Então, eu posso ajudar a minha mãe com alguns afazeres de casa? Posso. Isso não é trabalhar, isso é ajudar. Trabalho é aquele que eu faço algo para receber em troca.
Trabalho de criança não é escavar o lixão e frequentar a escola fazer sua lição. Fazer malabarismo, que brincadeira legal, mas não para ganhar dinheiro na esquina do sinal. Então, crianças gostam de fazer malabarismo. Então, mas se que não seja para estar no sinal, arriscando sua vida vendendo bala. Aí aqui tem número 1, 2 e 3. Você vai ler a estrofe e vai colocar os números na sequência. Copie o trecho do poema que você já tenha presenciado. Então, algum desse trecho, certo? Aqui tem capinar, crianças limpando o mato. Você já viu? Aqui, escavando lixão. Você já viu? Ou fazendo malabarismo no sinal. Qual desses você viu? Você escreve aqui, certo? E agora? Circule a imagem da criança que está realizando um tipo de trabalho em comum nas ruas. E aqui você vai desenhar o local onde ela deveria estar. Ouça a leitura do texto. Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, 12 de junho. Uma campanha nacional será vinculada em todo o país. Criança tem que brincar, aprender e ser feliz. Entre nessa campanha você também, por um mundo sem trabalho infantil. Gilberto Gil. Quem disse a frase criança tem que brincar, aprender a ser feliz? Qual é o Dia Mundial do Trabalho Infantil? Por que existe o Dia Mundial do Trabalho Infantil? Quais os problemas que enfrenta a criança que trabalha? Então, quais os problemas que essa criança enfrenta, que ela trabalha? E aqui vamos para a nossa hora da leitura. O rato risonho recorta a revista. Veterinário veio e vacinou a vaca. Botos brincando com bola e boia. Caio caiu de cara no chão. Vamos para a correção da nossa atividade. Dizia o seguinte, que você enumerar as imagens de acordo com a brincadeira. Trabalho de criança não é capinar. Então, onde é que tem uma criança capinando o mato? Aqui, número 1. Trabalho de criança não é escavar o lixão. Onde é que a criança está escavando o lixão? 2. E fazer malabarismo, 3. Então, você vai copiar um trecho do que você já viu. Eu já presenciei crianças fazendo malabarismo no sinal. Aí você vai escrever o que você já viu, certo? E aqui, ó, está a criança que está trabalhando. E qual era o lugar dela estar? Ou em casa com sua família, ou na escola. Aí, ouça a leitura do texto. Quem disse a frase, criança tem que brincar, aprender a ser feliz? Gilberto Gil. Qual é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil? 12 de junho. Por que existe o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil? Para um mundo sem trabalho infantil. Para que as crianças estejam dentro da escola. Então, por isso que existe esse trabalho, para ser radicalizado, para nenhuma criança sair mais das suas salas de aula para ir vender bala, ou limpar mato, ou escavar lixos, certo? Quais os problemas que enfrentam a criação sem trabalho? Uma formação escolar. Se uma criança, ela desde cedo passa a trabalhar para o seu próprio sustento, ou para o sustento da sua família, ela não vai ter direito a uma boa educação, a uma boa formação, certo? Então, por hoje é só. Primeiro vídeo. Segundo vídeo, tem mais.